Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 25 de setembro, quarta-feira, vamos falar sobre a bulimia. Sabe o que é isso? Vamos tirar todas as dúvidas, mitos, verdades. Infelizmente, existe um número alto de pessoas que sofrem de bulimia. Mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para Conceição Aparecida Ribeiro, lá do bairro Nova Campo Grande. Um abraço especial para Maria Paula Duarte Rodrigues, filha da Delídia Duarte Rodrigues e do Valdir David. Ela é minha paciente, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e pode ter certeza que Deus continuará sempre te iluminando. Também para Josenil Siqueira Pereira, que é presidente da Associação de Moradores da Vila Popular. E um abraço especial aos moradores da cidade de Paranhos, ao prefeito Dirceu Betoni, todos os vereadores, todos os moradores da cidade de Paranhos. A bulimia é um transtorno alimentar que tem como característica a compulsão por alimentos, somada à necessidade da perda rápida de peso. A provocação do vômito é o método usado em 90% dos casos para evitar o ganho de peso. Práticas como o uso de laxantes, abuso de cafeína e dietas não adequadas também são comuns entre os pacientes que apresentam este distúrbio. As mulheres jovens e com corpo escultural que buscam o corpo perfeito estão entre as principais vítimas da doença, que pode evoluir para úlceras, problemas cardíacos e até mesmo a morte. Sobre este assunto vou conversar com a amiga nutricionista doutora Rosilma Salamone. Bom dia, doutora Rosilma. Bom dia. É um prazer tê-la aqui em nosso programa para falar de um tema preocupante. As famílias que passaram por esta situação sofreram e a gente tem verificado ao longo dos anos que as pessoas parece que não se dão conta. Explica um pouquinho para o nosso telespectador o que vem a ser bulimia. Bom, o nome bulimia vem de fome de boi. Então, são pessoas que aumentam o apetite, comem sem controle, só que depois vem um arrependimento. Começa a usar métodos compensatórios, como provocar o vômito, que é um dos principais sintomas, né? Uso de laxante, uso de diurético. Então, eles têm medo de engordar. Então, é um medo mórbido de engordar. Tem a compulsão, aquele exagero pela comida, mas ao mesmo tempo, logo a seguir, já vem aquela repulsa. Isto. E interessante que são pessoas que, na maioria das vezes, elas ficam em jejum durante todo o dia, porque elas querem emagrecer ou não querem ganhar peso, e quando começam a comer, perdem o controle. É uma doença considerada grave do aspecto de vista nutricional? Do aspecto nutricional, também, mas ela é uma doença psiquiátrica, né? Então ela precisa ser tratada com uma equipe multidisciplinar. Do ponto de vista nutricional, como ela acaba não fazendo absorção de vários nutrientes, ele acaba tendo déficit de nutrientes. Além disso, a parte estomacal, quando ela provoca o vômito, né, o pH muito ácido, acaba criando ulcerações tanto no esôfago, garganta, língua, né, e diminuindo o próprio vômito, perdendo líquidos, os eletrólitos, fazendo uma desidratação. Do seu entendimento como nutricionista, o que leva a pessoa a ter esse distúrbio psiquiátrico, nutricional? Eu acredito que é pela própria mídia, né, essa busca pelo corpo perfeito, né, esse corpo perfeito e principalmente pela magreza. Então, a mídia, ela coloca muito essa situação de que a mulher perfeita, ela precisa ter um corpo magro. E tanto que a bulimia não é característica de pessoas muito magras, e sim de pessoas
que têm um corpo escultural, são aceitas pela sociedade desta forma, né? Mas elas têm o medo de engordar. Então, elas comem e depois entram num desespero. Quer dizer, as pessoas verificam as imagens que vão pela internet, na televisão, nas revistas, daquelas modelos, e querem, muitas vezes, se aproximar daquilo, mesmo tendo um corpo bonito, e acabam fazendo esse procedimento. Exato. E quem tem bulimia não necessariamente é magro, essa é uma característica. Ela não é, a magreza seria uma característica da anorexia, sim, mas a bulimia é uma característica de pessoas que estão com corpo normal, né, com peso normal. A Ambulim, que é um centro de tratamento aqui no Brasil, que é referência no tratamento dos transtornos alimentares, ele coloca que são jovens, meninas, na sua grande maioria, jovens. Então, nessa fase, elas ainda não chegaram nem ao sobrepeso. Quer dizer, esse seria o perfil. O perfil. Meninas, jovens, bonitas, com uma aceitação boa da sociedade e que começam esse distúrbio. Às vezes até por conta de alguém que fala alguma coisa, seria mais ou menos isso. Eu coloco mais na comparação, certo, né? A comparar com as atrizes famosas, com as meninas que estão na mídia. Que é comum nessa idade, né? A gente nessa idade da adolescência, da juventude, a gente quer sempre chegar perto de alguém. A gente vê uma imagem, fala, eu queria ser igual fulano, eu queria ser igual Beltrano, né? Porque você quer realmente encontrar a perfeição. Até acreditam que nesta situação elas vão achar o sucesso, né? Que vão ter um corpo... Se ela é atriz, eu posso ser, se eu tiver esse corpo, essa feição. A anorexia e a bulimia, os transtornos alimentares, são muito comuns também em atletas, bailarinas, na grande maioria, né? Porque elas chegam ao final do ano, principalmente, quando vão começar as apresentações, e se elas não estão abaixo do peso ou elas engordaram durante o ano, elas acabam procurando perder este peso dessa forma. Quer dizer então que você que está me assistindo está vendo que existe sim uma gravidade, existe um transtorno, existe toda uma dificuldade que essa pessoa, uma pessoa considerada normal, com físico bom, uma bailarina, um atleta, uma moça jovem, bonita, com um corpo bonito, mas que acaba provocando isso. Quer dizer, a família às vezes não se dá conta de que alguém na casa está passando por esse transtorno, só quando já tem um caso mais evidente mesmo, né? No início não se dá conta. Não, no início não. Até porque é difícil diagnosticar, né? Não tem uma perda de peso significativa, não tem uma característica do corporal que mostraria isso, uma apresentação clínica, isso não fica evidente. Tem um sofrimento todo, né? Mental, psicológico, reacional, social, né? Porque você imagina, você começa a comer, passa um pouquinho e você começa, eu preciso... Aí vai para o laxante, vai para o diurético ou provoca o vômito, que é uma situação de transtorno até, né? Tem uns relatos de jovens, de meninas jovens, principalmente na internet, que hoje em dia até eles têm alguns sites, infelizmente, que ensinam as meninas a fazer ter esse tipo de comportamento, que ela falava assim, que ela comeu tanto ela ficou o dia inteiro sem comer. Quando ela começou a comer, ela achou interessante e bacana o fato dela comer um monte, e o termo que ela usou depois foi descomer. Nossa Senhora. E ela começou a fazer isso várias vezes ao dia. A internet, eu já disse várias vezes aqui, ela é importante, ela é um mecanismo que se encontrou para você buscar fatos, que são necessários para o seu desenvolvimento como ser humano, científico até, para nós da área da saúde foi um avanço, o que se vê lá no Japão a gente já tem ali na hora. Agora, esses sites não deviam nem estar, devia ser proibido, devia ter um filtro que não deixasse esse tipo de coisa, esses fakes da vida todos aí, porque isso é terrível, isso acaba com a moral, com a dignidade da raça humana, né? Rosilma, quais seriam os primeiros sinais que a pessoa que vai desenvolvendo a bulimia apresenta para que as famílias em casa pudessem ficar em alerta?
mas essa resposta a senhora vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos.